Gostaria essa noite de estar compartilhando com os irmãos uma palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Nós estivemos na quarta-feira aqui, e na quarta-feira nós falamos sobre o poder de Deus. Quando ainda no deserto, nós vemos ali três figuras, três reis. Um dos reis, ele é um simbolismo de um homem carnal. Segundo o rei, ele é um simbolismo de um homem espiritual, Josafá. Jorão é o homem carnal, Josafá é o homem espiritual. E nós vimos a terceira figura, que é Edom. Edom é o homem natural, é o homem que é seguido, ele é um homem que vai na onda. E nós sabemos que depois da música, depois de terem consultado Eliseu, e Eliseu chama um tangedor, e a palavra de Deus diz que quando o tangedor começa a tocar, aí então o Espírito do Senhor fala com eles. E agora aquela realidade que era uma realidade de dor, de perda, uma realidade de derrota, se transforma numa realidade diferente. Por quê? Porque o Espírito do Senhor agora dá direção para que eles possam prosseguir, para que eles possam fazer conforme o Senhor Deus fala. E aqui esta noite eu gostaria de trazer esse texto que está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. Eu vou ler na RA, Revista e Atualizada, e diz assim a palavra do Senhor: começamos porventura outra vez a recomendar-lhes a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de reconhecimento, para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, reconhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzindo pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, no coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Diga comigo: a nossa suficiência vem de Deus, a qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Esse é um texto muito conhecido por muitos de nós, e nós sabemos, gente, que muitas vezes nós queremos carta de recomendação, e não é só no meio evangélico. Nós sabemos que no meio empresarial também não é diferente. Muitas vezes sai um funcionário de uma empresa, ele quer entrar em outra empresa, e logo ele pede para que seu patrão o faça uma carta de recomendação, e tem alguns que até o patrão recomenda, mas outros fica complicado recomendá-los porque foram pessoas que não demonstraram ou não fizeram aquilo que o patrão estava pensando, estava imaginando, estava pensando que eles seriam. Sabe, nós precisamos entender que Deus, quando Ele nos criou, Ele também tem sonhos e planos com os seus filhos, e em nós Ele colocou tudo que necessitamos, tudo que precisamos para desenvolver o ministério que Ele colocou nas nossas mãos. Muitos entendem que ministério é uma obra dentro da igreja, mas nós sabemos que ministério é um trabalho. Todo o trabalho da nossa mão é um ministério, tudo aquilo que fazemos é um ministério, e a palavra de Deus diz: tudo que fizerdes, faça como ao Senhor e não a homens, sabendo que quem vai estar pedindo contas daquilo que fizemos é o nosso Senhor. Amém? Por isso precisamos fazer tudo o que fazemos, precisamos fazer com excelência. E a palavra é realmente no meio cristão. O grande problema, queridos, é que nós temos um cristianismo filosófico, e o cristianismo filosófico, ele não transforma vidas, mas agora uma vida na presença de Deus nos transforma.
O cristianismo filosófico, que é um cristianismo onde nós olhamos para os outros e talvez nós até falamos palavras boas, e você abre o Facebook, e você abre o Instagram, e isso não é ruim, gente, mas eu vejo ali muitos cristãos colocando versículos bíblicos, mas a minha pergunta é essa: você tem vivido aquilo que você tem postado? Você realmente é uma carta viva que pode ser lida pelos homens? Será que aquilo que você postou faz sentido para você? Nós precisamos estar firmados e fundados numa verdade que vivemos. E uma verdade só é verdade quando ela é vivida através da nossa vida, através da ter a aparência do seu pai. Amém? Eu tenho 4 filhos, e cada um tem um pouquinho de mim, até na personalidade. Misturou-se um pouquinho meu, um pouquinho da pastora Márcia, graças a Deus. Amém? E aí, eu olho muitas vezes as atitudes dos meus filhos, e às vezes eu mesmo fico zangado, muitas vezes eu mesmo fico irado, principalmente quando eu sento na mesa e começo a discutir com o meu filho de 16 anos, né? Discutir num bom sentido, não com gritarias ou palavrões, não, uma discussão de tentar crescer um pouco mais, mas ele tem muito mais argumentos do que eu, e aí eu fico bravo, porque na verdade eu gostaria de ter mais argumentos do que ele. Mas e por que ele é assim? Ele é assim porque ele está somente representando aquele que o fez, aquele que o criou, aquele que o gerou. Amém? E nós sabemos que até nisso, muitas vezes nós olhando para os nossos filhos, a gente consegue ver. A minha esposa diz: você sempre é o bonzinho na história, eu sempre sou a bruxa má, né? E aí eu vejo aqui, né, a Bruna, que a Bruna é a bonzinha, né? Quanto a Duda, às vezes ela tem aquela particularidade aí da mãe, né, a bruxa má. Mas isso não é uma verdade sobre nós, amém? Não, mas é um traço de personalidade que nós carregamos, é algo que nós carregamos no nosso DNA. Só que da mesma forma, queridos, eu preciso que você entenda que o teu pai terreno te deu a semente da vida, e por causa dessa semente que você recebeu dele, através do alojamento que você recebeu muito quentinho e gostoso dentro da barriga da sua mãe, amém? Nasceu você, uma pessoa extraordinária, maravilhosa, amém? Com traços do seu pai e da sua mãe, mas principalmente, queridos, com tudo aquilo que o teu Criador colocou sobre você, com toda a glória e graça que o teu Criador depositou sobre a sua vida. E aqui a palavra de Deus vai dizer: vocês são uma carta aberta, escrita e lida pelos homens. Vocês são a carta do nosso ministério. Quando eu falo sobre IBI Itapejara, eu preciso entender que é muito mais do que uma denominação, amém? Mas são vidas, pessoas que caminham conosco, que andam conosco, e precisam demonstrar através das suas atitudes aquilo que somos. E um filho só vai demonstrar aquilo que recebeu, só vai trazer aquilo que recebeu. Por isso muitos de nós têm ainda tem um pouco de dificuldade em demonstrar amor, em demonstrar afeição, porque muitas vezes nós não recebemos dentro de casa essas coisas. O nosso pai também não havia recebido do seu pai, e não consegue muitas vezes transmitir aquilo, e nós acabamos também da mesma forma não conseguindo. Gostaríamos, mas não conseguimos mostrar tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos, amém? Mas entenda uma coisa: o teu Pai Celestial, Ele te olha e Ele te vê perfeito. O teu Pai Celestial, Ele te olha e Ele vê em você a capacidade de fazer tudo aquilo que Ele depositou sobre a sua vida. Hoje tem muitas pessoas que estão perdidas, queridos, não no sentido de ir para o inferno, mas estão perdidas naquilo que são e naquilo que vieram para fazer. Pessoas que não entendem quão grande glória o Senhor nos deu. Muitas vezes nós dizemos: o Senhor Deus, Ele, e a palavra de Deus vai dizer isso, Ele não divide a sua glória com ninguém. Mas entenda uma coisa, queridos,
A glória de Deus, ela é demonstrada através dos filhos, quando nós demonstramos a sua glória. E quando ele diz que ele não vai dividir conosco, é porque cada um de nós é original, amém? Cada um de nós recebemos já no nosso DNA aquilo que precisamos para viver uma vida abundante na presença de Deus. Quando eu leio esse mesmo texto na Bíblia, a mensagem ela vai dizer assim: não parece que estamos elogiando a nós mesmos, insistimos em nossas credenciais, afirmando nossa autoridade? De jeito nenhum. Tampouco precisamos de carta de recomendação, seja para vocês ou em vocês. Vocês mesmos são toda a recomendação de que precisamos. A vida de vocês é uma carta que qualquer um pode ler simplesmente olhando para você. Sabe, eu sonho ainda com essa igreja que não precisa pregar, mas que através da sua vida vive a pregação e a mensagem. Uma igreja que não precisa de frases de efeito para viver, para demonstrar quem vocês são, mas realmente uma igreja que está debaixo de uma ação do Espírito Santo, e que vive tudo aquilo que o Espírito Santo quer que viva. Aleluia! Nós vamos ver, gente, um texto que está lá no livro de Juízes, capítulo 6, quando nós vimos o chamamento de um homem chamado Gideão. E eu gosto muito de fazer essas conexões com o Antigo Testamento. Gideão, ele era um homem que Israel estava sendo sitiada pelos midianitas e pelos amalequitas. Os midianitas e os amalequitas, no dia da colheita, eles, depois do povo ter colhido, eles vinham e saqueavam as colheitas. E aí Gideão, ele se coloca em um lugar no lagar, e lá no lagar ele começa agora a malhar o trigo. E ali no lagar, agora o Senhor Deus se encontra com Gideão. O anjo do Senhor vem e fala com Gideão, e ele diz: homem valente. E Gideão olha para aquela situação e ele diz: valente? Eu? O senhor não percebeu que eu estou escondido no lagar? Estou parafraseando aqui, amém? Mas ele está dizendo para o anjo: você não viu que eu estou escondido no lagar? Como você pode me chamar de valente? E o Senhor Deus diz para ele: vai nessa tua força, porque é você que vai libertar o povo da mão dos midianitas. E aí então vem a fragilidade de Gideão, e Gideão diz: olha, Senhor, o Senhor sabe que a minha família é a menor dentro de Manassés. O Senhor bem sabe que eu sou o menor dos meus irmãos. Sabe por que nós não vivemos a vida abundante que Deus tem para nós? Porque nós sempre nos achamos menores do que somos. Porque muitas vezes nós estamos... Deus, ele olha para nós como olhou para Gideão, dizendo: Gideão, você é valente. E Gideão olha para si mesmo e diz: eu não sou. O Senhor diz: Gideão, vai nessa tua força, porque você é o conquistador. E ele diz: não, eu sou o menor. A minha família não tem condições financeiras, ela é a menor da tribo de Manassés. E o Senhor Deus está dizendo para Gideão: Gideão, você não conhece quem está te chamando. Porque aquele que te chamou, ele já te viu desde o ventre da tua mãe, como diz lá no Salmo. Quando ainda entristecido tu estavas dentro do ventre da tua mãe, eu já te conheci. O Senhor, ele nos conhece, e ele sabe a capacidade que temos. E agora ele diz para Gideão: Gideão, ele fala para o anjo, ele diz assim: ó, se realmente é o Senhor que está falando comigo, então espere aqui debaixo do carvalho que eu vou trazer uma oferta. Gideão vai, ele faz um cozido, ele traz até debaixo do carvalho, e a palavra de Deus diz que o Senhor aceita a oferta de Gideão. Mas a partir daquele momento em que ele estabelece um holocausto debaixo do carvalho, Deus agora pede mais para ele. Deus diz para ele: agora é momento, Gideão, de você subir lá no monte e derrubar o altar que o teu pai construiu para Baal.
Existe um poste ídolo lá em cima que foi construído para azerar. E com a lenha desse poste ídolo, eu quero que você agora entregue um sacrifício para mim. Queridos, o que você está falando, pastor? Eu estou dizendo que o Senhor Deus olhava para Gideão, o Senhor Deus olhava e entendia quem ele era. Gideão olhava para si e não entendia quem era. Mas o Senhor Deus disse: se você realmente quer ser aquilo que eu estou dizendo que você é, você precisa começar a destronar algumas coisas que estão infiltradas na tua família. Porque foi o teu pai que construiu o poste ídolo. Então, se foi a tua família que construiu, é você mesmo que precisa derrubá-lo. Gideão, ele tem medo, ele ainda continua com medo. Então ele vai à noite derrubar o poste ídolo, pega consigo 10 outros e leva consigo. Mas até aquilo que você faz nas escuras, queridos, o Senhor Deus traz para a luz, amém? Cutuca o teu irmão e diga aí: até aquilo que você faz nas escuras, o Senhor Deus traz para a luz. E no outro dia perguntaram: mas quem derrubou o poste ídolo? Quem derrubou o altar de Baal? Quem queimou o poste ídolo? E disseram: foi Gideão. E os homens daquela cidade vieram até Gideão, vieram até a casa de Gideão e disseram para o pai de Gideão: bote ele para fora porque nós vamos matá-lo. Só que, queridos, entenda uma coisa: quando Gideão queimou o altar que o seu próprio pai havia feito, a libertação já veio na casa do pai. Porque quando o povo chegou e disse: tire ele para fora, o pai disse assim: vocês não estão entendendo. Se Baal é Deus, ele que se proteja. Se realmente esse altar que estava construindo, que eu mesmo construí lá em cima do monte, realmente era um altar legítimo, quem tinha que ter se defendido era o próprio Deus. Sabe, gente, muitas vezes, muitos de nós temos ainda dificuldade em desconectarmos de algumas coisas do passado. Muitos de nós ainda têm uma dificuldade de abrir mão da antiga religião que nós professávamos. Porque o que o meu pai vai pensar, queridos, quando ele queimou o altar que o seu próprio pai havia construído? O seu próprio pai foi liberto. Entenda uma coisa: a libertação vem quando realmente nós estamos dispostos a abrir mão, a cortar laços com aquelas coisas que estão nos prejudicando. Existem pessoas que estão nos prejudicando, queridos, e precisam ser deixadas para trás. Eu não estou mandando você largar teu marido, amém? Nem a tua esposa. Porque esses, queridos, você escolheu só uma vez e é teu, amém? Mas existem amigos que participaram da sua infância, e você tem muita vontade de continuar com eles, mas, queridos, entenda uma coisa: você cresceu, e agora essas pessoas não podem mais caminhar com você, porque eles não entendem mais quem você é. Eles não entendem mais quem te chamou, eles não entendem mais que você não é mais o pequeno da casa de Manassés, que a tua família não é mais a menor da casa de Manassés, mas que o Senhor Deus te colocou em um lugar de destaque, e agora você foi chamado para dar muitos frutos. Aleluia. Eu conheço muitos colegas que querem me ver prosperar, gente. Eles só não querem me ver prosperar mais do que eles. É fácil ver pessoas prosperar, é difícil ver prosperar mais do que você. Mas eu quero declarar essa noite para você que você vai ser daqueles que quer ver os outros prosperar mais do que você. Aleluia. Se Deus já te prosperou, queridos, queira ver os outros prósperos também. Se Deus já te abençoou, olhe para os demais e diga: eu quero que eles também sejam tocados por essa unção. Vocês são a nossa carta aberta. E aquele que é carta de Deus, ele não é avarento. Aquele que é carta de Deus, ele não é presunçoso. Aquele que é carta de Deus, ele anda debaixo do movimento do Espírito. Gideão, ele não titubeou. Gideão, ele derrubou, e no lugar daquele altar, ele construiu um altar novo.
Agora não mais para deuses estranhos, mas agora era um altar para o Deus Todo-Poderoso. E quando ele construiu esse altar, agora o Senhor Deus lhe dá estratégias de como começar a batalha. E Gideão, ele faz uma conclamação, e nessa conclamação, ele pega um chifre de carneiro, e ele toca em cima do monte. É chamado de chofar esse instrumento. Aqui nós chamamos de berrante, aquele é um pouquinho diferente, né? O nosso berrante é feito com outro material. E ele toca a trombeta, e a palavra de Deus diz que os filhos de Israel vêm todos e se arregimentam com ele, para começar a batalha. Aquela nação que estava separada, aquela nação que estava desolada, aquela nação que perdia toda a sua colheita, agora se levanta com poder e graça, e estão todos eles ali, dizendo: Gideão, nós estamos com você. Gideão, o Senhor te chamou, e se o Senhor te chamou, nós vamos contigo. E o Senhor Deus olha e diz assim: é muita gente, é muita gente. Conclame primeiro e pergunte, aquele que gosta da família, volta para casa. Mas então não devo gostar da minha família? Não, queridos, ali era uma prova de Deus dizendo assim: se você não está disposto a morrer por isso, então não venha para a batalha. Sabe? É aquilo que diz a palavra do Senhor: eu já estou crucificado com Cristo, eu já não vivo mais eu. O viver que eu agora tenho, já não tenho mais em mim mesmo, mas tenho naquele que me chamou. Ou seja, se eu não estou disposto a largar aquelas coisas que estão prendendo os meus pés, queridos, eu não posso ir até o lugar. Eu não posso ir até a frente de batalha. Por quê? Porque eu ainda estou pensando que é pela minha força, que é pelos meus méritos. Mas quando Gideão ainda não era nada, quando Gideão ainda olhava para si mesmo e não via coisa alguma nele, o Senhor Deus já dizia: você é valente. Mas e por que ele dizia que ele era valente? Porque ele estava disposto a abrir mão, a seguir, a se necessário fosse entregar a sua vida. Deus, ele chama novamente, e ele faz uma contagem e diz: ainda é muita gente. E aí vem mais um segundo teste. E eu não quero me deter aos detalhes, mas a palavra de Deus diz que sobrou 300 com ele. E o Senhor disse: agora sim. Só que existe uma diferença, queridos, quando o Senhor peleja com nós e quando nós pelejamos para o Senhor. É como quando o pai de Gideão disse para os habitantes daquela cidade: se Baal é Deus, deixe que ele se proteja. Eu acho tão esquisito, gente, cristãos que entram na rede social querendo proteger Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus não precisa que você proteja ele. Deus não precisa que você proteja ele, ele é Deus. Mas o verdadeiro evangélico, querido, o verdadeiro evangelho, não, em defesa, não, queridos. Deus, ele não te chamou para você defendê-lo, Deus chamou você para você amá-lo, para você caminhar com ele, para você viver uma experiência sobrenatural com ele. Aleluia! Porque ele é suficiente para defender-se. Aleluia! Se Baal fosse Deus, não teria deixado Gideão derrubar o altar. Agora, o nosso Deus sim, o nosso Deus é poderoso. A batalha vem, e eles não precisam lutar com espada. A palavra de Deus diz que quando os 300 tocam trombeta, já é o suficiente para aquele povo sair correndo. E eu creio que Deus os confundiu dizendo: se são 300 só os corneteiros, tu pensa quando chegar o exército. Sabe, gente, é isso que nós precisamos entender. Deus, ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. É isso que diz a palavra do Senhor. Amém? O Senhor Deus, ele usa coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Colossenses, capítulo 2, versículo 1 diz assim: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses,
e porquanto não me viram face a face, para que o coração deles seja confrontado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreender plenamente o ministério de Deus, Cristo, em quem todos em tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, agradando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. O desejo de Paulo pode, pelo processo espiritual, né? Daí diz assim: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graça. Amém? O Senhor Deus aqui Ele está dizendo: assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé. Se nós estamos em Cristo, precisamos andar em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós precisamos viver este Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós precisamos ser edificados por tal. Amém? Viver uma nova vida em Cristo Jesus. Precisamos destruir as fortalezas que ainda nos impede de viver a vida plena que Deus tem para a nossa vida. Precisamos entender que Deus nos chamou e nos capacitou, assim como capacitou Gideão lá no Antigo Testamento, agora muito mais, quando Ele depositou sobre nós o seu Espírito Santo. E uma vez edificados em Cristo Jesus, temos a convicção que podemos viver tudo aquilo que Ele sonhou para nós. Amém?